Atenção, este episódio tem um óleo filosófico, um erro intencional cujo esclarecimento poderá ser encontrado no final do episódio seguinte, a seguir ao genérico musical. Obrigado e boa viagem. Para, escuta e pensa. Segunda temporada, episódio 4. Podíamos viver sem livre-arbítrio? Olá de novo. Cá estamos nós no episódio 4, o último dedicado ao problema filosófico do livre-arbítrio. A teoria de hoje é muito especial. Ela tenta conciliar o melhor, digamos, das duas teorias anteriores, o determinismo radical e o libertismo. Por defender que, ao contrário do que essas teorias afirmavam, a existência de determinismo é compatível com a existência de livre-arbítrio, a teoria de hoje é conhecida pelos nomes de compatibilismo ou determinismo moderado. Designa-se compatibilismo por defender que determinismo e livre-arbítrio são compatíveis, e determinismo moderado por defender a existência de determinismo, mas não, como o determinismo radical, em todas as situações. Bom, qual é exatamente a tese do determinismo moderado, então? A tese é a seguinte: o universo é determinista, mas também existe livre-arbítrio em algumas situações. Em que situações? Perguntas tu. Responde o determinista moderado: existe livre-arbítrio quando as ações humanas não são impostas por pessoas ou fenómenos exteriores ao agente que as pratica. Vou dar-te um exemplo inspirado no verão de que temos tantas saudades. Imagina que estás numa piscina e subiste até à prancha de saltos que tem uma altura de cerca de 2 metros. Olhas cá para baixo e hesitas. Bom, mergulho ou não? Agora imagina que, enquanto estás a pensar no que vais fazer, um amigo teu surge por detrás, sem te aperceber, e empurra-te. O que é que acabou de acontecer? Mergulhaste na piscina ou caíste na piscina? Parece evidente que é mais apropriado dizer que caíste na piscina. Agora imagina que ninguém te empurrou e que tu mergulhaste por tua própria iniciativa. Neste caso, faz todo sentido dizer que deste um mergulho, não caíste à água. Pois bem, é isto que o determinismo moderado defende. Se algo ou alguém são a causa da nossa ação, existe determinismo e não existe livre-arbítrio. Se nada nem ninguém nos forçou e fomos nós a causa que deu origem à ação, então existe livre-arbítrio e não existe determinismo. O argumento que sustenta esta tese, designado argumento dos atos da vontade, pode ser sintetizado do seguinte modo. Tudo o que acontece tem uma causa, inclusive as ações humanas. Uma ação é livre quando não é imposta por pessoas ou fenómenos exteriores à pessoa que as pratica. Há ações cuja causa não reside em pessoas ou fenómenos exteriores, mas sim nos atos da vontade da própria pessoa que as pratica. Nestes casos, as ações humanas são livres, de onde se conclui que é compatível a existência simultânea de causalidade e livre-arbítrio nas ações humanas. Bom, esta teoria parece mesmo a resposta à pergunta de $1 milhão, como se costuma dizer. Repara, ela concilia duas crenças fortes do ser humano. A crença de que o universo obedece a leis e a crença de que somos livres e realizamos ações pelas quais somos responsáveis. É precisamente este o principal ponto forte do determinismo moderado, que é julgar a favor destas duas crenças fortes. Mas é claro que também existe, como em todas as teorias filosóficas, o reverso da medalha. Também o determinismo moderado foi alvo de algumas objeções e muito pertinentes. Uma delas é a seguinte: será que o determinismo e o livre-arbítrio são realmente compatíveis? Parece que não.
Vejamos, se o determinismo é verdadeiro, então todas as ações humanas são necessariamente causadas por eventos anteriores às ações. Se existe livre-arbítrio, nem todas as ações humanas são causadas por eventos anteriores às ações. Logo, o determinismo e o livre-arbítrio não seriam compatíveis. Outra objeção apresentada é já nossa conhecida, digamos assim, uma vez que havia sido apontado o determinismo radical, e é a de que não tem sentido falar em responsabilidade moral. Como pode o compatibilismo explicar a responsabilidade moral de um agente se, ao admitir que as escolhas não são determinadas, ele reconhece que o agente não poderia ter agido de outra forma? Finalmente, quero dar especial atenção a uma terceira objeção que considero particularmente interessante. Podemos designá-la por objeção dos casos de fronteira. Em filosofia, um caso de fronteira é um exemplo concreto que nos coloca dificuldades em saber a que lado da fronteira pertence. Neste caso, dificuldades em perceber inequivocamente se na situação em concreto existe determinismo ou existe livre-arbítrio. Com efeito, o determinista moderado defende, como vimos, que a chave para distinguir uma ação determinada de uma ação livre está na resposta a esta pergunta. Houve algo ou alguém que me obrigou, digamos, a fazer o que fiz, ou tinha realmente outras hipóteses para escolher? O raciocínio é: se fui forçado sem opções de escolha, fui determinado. Se não fui forçado e tive opções de escolha, decidi livremente. Vamos colocar à prova este critério através da análise de 3 situações reais. A primeira aconteceu em Paris no dia 7 de janeiro de 2015. Nesse dia, um grupo de terroristas islâmicos forçou a entrada nas instalações do jornal satírico Charlie Hebdo e matou 12 pessoas. Como o jornal faz habitualmente sátiras que provocam desagrado em muita gente, críticas políticas e religiosas, entre outras, o local exato onde o jornal funciona não era do conhecimento do público. E, inclusive, a entrada para o prédio tinha um código que apenas os residentes ou utilizadores dos escritórios que lá funcionam conheciam. Talvez por isso os terroristas enganaram-se no prédio e só à segunda tentativa entraram naquele onde o jornal funciona, aproveitando o facto de uma cartunista do jornal, Corinne Rey, estar a sair do prédio. Quando lhe perguntaram em que andar funcionava o jornal, com uma arma apontada à cabeça, ela conduziu-os até lá e, de novo sob a ameaça da arma, abriu a porta do escritório onde funciona o jornal com o código secreto que ela naturalmente conhecia. O que aconteceu de seguida é triste e conhecido. Revoltados com vários cartoons que, em sua opinião, ofendiam a religião muçulmana, os terroristas mataram 11 pessoas à queima-roupa e, já no exterior, também um polícia que tentou detê-los. No julgamento em que os terroristas viriam a ser condenados, Corinne Rey, quando lhe perguntaram por que motivos tinha aberto a porta do jornal sabendo que os terroristas iam matar vários colegas seus, ela respondeu com estas palavras: não poderia ter feito outra coisa. Bom, já percebeste porque fui buscar este exemplo para analisarmos. O que é que tu achas? Ela teve possibilidade de escolha ou não? À primeira vista, parece que não, uma vez que tinha uma arma apontada à cabeça. Se o determinista moderado tem razão, esta seria uma daquelas situações em que alguém força o agente a realizar determinada ação, pelo que não seria responsável por ela. No entanto, esta certeza esvanece fortemente quando somos confrontados com contra-exemplos reais em que pessoas, igualmente ameaçadas com a morte ou sob o efeito de torturas inimagináveis, resistiram e não revelaram segredos que conheciam, pagando muitas vezes essa coragem com a própria morte.
Por isso, talvez a tragédia do Charlie Hebdo constitua de facto um caso de fronteira. Vou agora fazer o confronto de dois exemplos históricos. O primeiro é o massacre de cerca de 400 espanhóis, no ano de 1808, em Madrid, por parte das autoridades francesas, que reprimiram desse modo a revolta do povo espanhol, face à notícia de que os franceses se preparavam para levar para a França o infante Dom Francisco de Paula de Borgonha. O acontecimento ficou imortalizado numa icónica pintura de Francisco de Goya, atualmente no Museu do Prado, habitualmente conhecida por Os Fuzilamentos de 3 de Maio. Nela, o artista reproduz com invulgar sensibilidade o horror dos fuzilamentos, destacando uma personagem que, de camisa branca semiaberta, oferece corajosamente o corpo às balas dos soldados franceses. O quadro parece ter um holofote de luz sobre esse corajoso madrileno. Mas o que aqui me interessa destacar ocupa na obra um lugar obscurecido. A fila de soldados responsáveis pelos tiros que abatem os revoltosos. A minha pergunta é a seguinte: estes soldados tiveram a opção de escolha ou não? Repara, não têm uma arma apontada à cabeça. São eles quem dispara as armas. Será que o seu estatuto de soldados pobres do poderoso exército francês lhes permitiria não obedecer às ordens dos seus superiores? O que lhes aconteceria se não o fizessem? Provavelmente seriam acusados de alta traição e seriam eles próprios fuzilados. Pelo menos era esse o procedimento habitual naquela época. Proponho que admitamos, pelo menos para já, que eles não tinham a opção de escolha e que, por isso, não poderão ser responsabilizados pelo fuzilamento. Posto isto, vamos continuar a falar de soldados, mas desta vez de um herói a quem o nosso país tanto deve, o capitão Salgueiro Maia. Como de certo saberás, foi ele um dos principais estrategas do golpe militar de 25 de Abril, que devolveu aos portugueses a liberdade que o Estado Novo nos negava. Há uma fotografia icónica, tirada na manhã do dia 25 de Abril, quando o capitão Salgueiro Maia e os seus homens se dirigiram ao Largo do Carmo, em Lisboa, para forçar a rendição do ainda presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Viveram-se momentos de grande tensão. Até porque, recordo-te, não se sabia ainda para que lado penderia a vitória. Agora quero que compares a conduta de Salgueiro Maia com a dos soldados franceses no fuzilamento. Em ambos os casos, temos militares confrontados com decisões dos seus superiores hierárquicos. Em ambos os casos, corriam o risco de serem mortos pela sua obediência, ou, no caso de Salgueiro Maia, ser levado a tribunal militar e arriscar um longo período de prisão. Só que, no caso dos soldados franceses, eles obedecem, enquanto que Salgueiro Maia desobedeceu às chefias políticas e militares no poder. Determinismo ou livre-arbítrio? As dúvidas não se dissipam totalmente. Estamos mesmo a chegar ao fim desta caminhada filosófica de 4 episódios sobre o problema filosófico do livre-arbítrio. Conhecemos, analisamos e avaliamos 3 teorias diferentes sobre o assunto. Se este fosse uma daquelas entrevistas de TV em que se faz uma última pergunta para se responder apenas com uma palavra, e se essa pergunta fosse: existe livre-arbítrio? As respostas provavelmente seriam as seguintes: nunca há, diria o determinista radical. Há sempre, diria o libertista. Por vezes há, mas nem sempre, concluiria o determinista moderado. Agora tu, já tens uma posição definida? Qual das 3
teorias te parece mais acertada? Qual delas tem argumentos melhor estruturados e mais convincentes? Sabes, eu tive a sensação de que tinhas ficado desconfortável com a ideia de que podes não ser o autor da tua vida. Realmente a possibilidade de, afinal, nada de essencial nos distinguir das marés ou das folhas no outono é realmente perturbadora. Por outro lado, os libertistas, como Jean-Paul Sartre, dizem-nos que estamos sós e sem desculpas nas nossas decisões. O que também é um tanto angustiante, porque parece que o livre-arbítrio ganha subitamente um peso enorme que temos de levar às costas ao longo das nossas vidas. Se o determinismo radical estiver certo, lamentamos não podermos decidir livremente. Mas, por outro lado, se o libertismo está certo, por vezes as decisões são tão difíceis que quase preferiríamos não ter de decidir. Já o determinismo moderado, que parecia ser a solução milagrosa para as nossas dúvidas, acabámos de ver que também não nos dá certezas. Uma certeza que nós temos é esta. Toda a cultura humana está assente na ideia de livre-arbítrio. As instituições, as teorias políticas sobre a sociedade, as diferentes formas de educação, tudo parece pressupor que há vários caminhos possíveis e que o futuro da humanidade em geral e das pessoas em particular não é previsível. Pelo menos como são previsíveis as marés, os movimentos dos astros ou as estações do ano. Como afirma o filósofo americano Daniel Dennett, e eu passo a citar, contamos com que as pessoas sejam dotadas de livre-arbítrio da mesma maneira que contamos que caiam quando empurradas do cimo dos montes e que precisem de comida e água para viver. O livre-arbítrio é como o ar que respiramos. E acrescenta ele: podemos imaginar a invenção de inovações tecnológicas que nos permitiriam viver sem a atmosfera natural. Contudo, o que acontece quando nos tentamos imaginar a viver num mundo sem a atmosfera do livre-arbítrio? Podia ser vida, mas seríamos nós? Será que valeria a pena viver a vida se perdêssemos a nossa crença na nossa própria capacidade para tomar decisões livres e responsáveis? Eu vou terminar com uma história. Quando eu era miúdo, o meu pai deixou-me uma vez conduzir o Jeep que ele utilizava no seu trabalho como engenheiro técnico agrário. Apesar de ser ainda muito pequeno, lembro-me bem do misto de sensações que a experiência me provocou, a ponto de, como se constata, não me ter esquecido dela. Por um lado, senti-me um condutor feliz e deslumbrado com as curvas bem delineadas, mas, por outro, estava aterrorizado com a possibilidade de não conseguir guiar bem e provocar um acidente. É claro, sei agora que era o meu pai quem manobrava o Jeep, enquanto eu, ao seu colo, vivia compenetradamente uma experiência de liberdade salpicada com doses razoáveis de medo de errar. O que quero dizer-te com esta história é o seguinte: talvez as nossas vidas não sejam mais do que viagens em que julgamos ser os condutores, quando afinal o Jeep se conduz praticamente sozinho. Talvez a ciência venha a descobrir que o livre-arbítrio é uma doce ilusão que nos conforta e, por vezes, nos atormenta. Mas, vendo bem, se isso alguma vez se provar, não fica também provado que a ilusão do livre-arbítrio é, também ela, uma criação inevitável do nosso cérebro? Ora, isso implicaria que a ideia de livre-arbítrio, real ou ilusória, fizesse parte da nossa natureza. E aí poderíamos, talvez, responder à pergunta que é o título deste último episódio sobre o problema filosófico do livre-arbítrio. A pergunta era esta: podíamos viver sem livre-arbítrio
E nós respondíamos: podíamos, mas não era a mesma coisa. Esclarecimento do óleo filosófico do episódio 3. O óleo filosófico do episódio 3 está nesta frase. Parece que, para o libretista, nós temos uma espécie de piloto no nosso cérebro que dá as coordenadas à mente, para ela, por sua vez, ordenar aos músculos do nosso corpo que executem as ordens do piloto. Esta afirmação é falsa, porque opera uma troca indevida entre cérebro e mente. Com efeito, o que o libertismo defende é o contrário. É a mente que dá as ordens ao cérebro e não o cérebro a dar ordens à mente.